Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Pode Não, Dev. Eu sou Vinícius Lúcio, ao meu lado, Sidney Flores. Mais uma entrevista nessa jornada do nosso podcast, hein, meu amigo? É isso aí. E eu volto sempre a afirmar, né? Cada episódio é uma grande experiência, é uma jornada de conhecimento, né? E hoje não vai ser diferente, não. Eu acho que é uma profissional que nós estamos trazendo aqui hoje que vai trazer um tema que eu não me recordo da gente tratar aqui, né? Não, realmente não. Com esse olhar, com essa abordagem, muito pelo contrário. Acho que muitos que sentaram aqui, muito provavelmente precisariam ter... De uma assessoria dessa. Exatamente. E falando em assessoria, falando de marketing, olha... De marca, tá aqui, ó. O Pode Não Deve. Aqui, ó. É a nossa marca. Tá aqui, ó, o Pode Não Deve. Exatamente. Que tá cada vez mais relevante, com mais visualização. Para quem não está nos seguindo ainda. Opa, por favor, ó, nossas redes sociais, tanto o Instagram, o YouTube, TikTok, estamos ali sempre compartilhando nossos recortes, né, os nossos episódios completos, né? Sempre dá para você acompanhar eles na íntegra aí no Spotify, no YouTube e tudo mais. E em breve, novidades também, né? É isso aí. A gente vai guardando, vai soltando... Logo teremos novos quadros, né? Formatos diferentes. A gente tá preparando as coisas, né? A gente está agora praticamente fechando, né, a nossa temporada. É a Tamires. Nós teremos aí um convidado de peso também, que acho que vai encerrar essa temporada agora. Não vamos abusar muito, né? Não. Vamos devagarzinho. Vamos devagar. Bora lá. Então, falando em bora lá pra valer mesmo, né? Vamos começar aqui nosso episódio de hoje. E hoje a gente vai falar bastante sobre posicionamento, sobre autoridade e a pergunta que nós queremos fazer para nossa convidada, Tamires, sobre reputação. A gente pode ou não pode falar? Pode não, deve falar sobre reputação, gente. Brigadão, Tamires, ter topado esse bate-papo com a gente. Gente, Sidney, Vini, muito obrigada pelo convite. Eu gosto muito de falar sobre assessoria, trabalho com assessoria, porque é de fato algo que preenche ali meu coração. Então, sempre que alguém me chama para falar sobre isso, eu fico muito feliz, porque eu tava brincando aqui no backstage que eu falei que a assessoria, às vezes, ela é um pouco esquecida no churrasco, ninguém quer falar quando a gente tá falando de comunicação e marketing. Então, ter essa oportunidade de estar aqui com vocês é muito legal, não só para mim, mas para o nosso setor também. Fora o que ela é uma pessoa que curte muito ouvir podcast, né? Muito, ela é gente. uma ouvinte de podcast, né? Então a gente está aqui com uma pessoa que realmente curte o que está fazendo. Não, eu fiquei sabendo que ela veio para cá hoje fazer as gravações ouvindo o Serjão dos Foguetes, né? O Sérgio Sacani, não é isso? Tô aqui, tô curiosa para terminar o episódio, que não deu tempo de terminar. Vai ser na volta pro escritório. Você sabe que eu quero abrir esse bate-papo falando de uma coisa. Você sabe que há algum tempo que rola na internet o seguinte, que os profissionais de hoje em dia, eles são contratados pelo LinkedIn e são demitidos pelo Instagram. Isso procede? Com certeza. Bom, a gente vive aí desde que começamos, né, com as redes sociais. E se a gente parar para pensar, as redes sociais não tem mais de 20 anos que a gente está convivendo com elas, principalmente dentro do mercado de trabalho. Então, a gente usa tanto rede social que a gente esquece que ainda tá engatinhando, tá aprendendo como usar, né? Então, ano a ano, a gente vai modulando esse formato de consumo, tanto como consumidores, como criadores. E todo mundo virou criador de conteúdo a partir do momento, todo mundo tem um celular com uma boa câmera, um bom microfone ali na mão. E aí, às vezes, a gente esquece, né? Porque você e a tela e você esquece o alcance que muitas vezes um story que você grava pode ter. E quando a gente trabalha para uma marca, quando a gente tem um posicionamento profissional, a gente representa não só a nossa empresa, mas também a empresa para a qual a gente trabalha, os clientes que a gente representa. Então, é comum, né? Você contratar pelo LinkedIn e demitir pelo Instagram, às vezes ali por um repost de um posicionamento que vai contra os valores da empresa ou do seu cliente, por um comentário que foi só um comentário às 10 da noite de uma quarta-feira, pós-jogo do Brasil, não era nada de demais, mas virou ali uma bola de neve. Então,
hoje a gente está olhando para a reputação, não só para a reputação das marcas, né, em si, das empresas que olham para isso há muito tempo, mas também para quem compõe essa empresa. Quem são aquelas pessoas que estão ali vestindo a camisa, que estão representando e que levam o nome ali da empresa ou do seu cliente ali no LinkedIn. Tamires, e lógico que a gente vai falar bastante do trabalho de assessoria de imprensa para potencializar negócios e tudo mais, mas pegando justamente esse gancho que o Sidney já iniciou trazendo, e como que funciona o trabalho de uma assessoria de imprensa quando você tem uma crise de imagem, né, muito ligada aí à questão de rede social e tal? Qual que é o papel do assessor de imprensa que está apoiando ou aquela empresa ou aquele empresário, aquele empreendedor? O papel da assessoria de imprensa, primeiro, é antever uma crise, né? Então, quando um cliente nos contrata, a gente já senta e entende possíveis cenários para uma crise. E aí, a gente já começa a atuar ali para que a crise não aconteça. Então, quais são os pontos de contato que são são pontos mais fracos, ali mais frágeis, né, de reputação? Mas, muitas vezes, a empresa nos procura quando o incêndio já está instaurado, né? Aconteceu aqui uma crise. E o primeiro passo, é entender com a empresa o quanto ela entende que ela errou ou que, de repente, um colaborador fez algum comentário nas redes sociais que ganhou ali uma repercussão. É assentar, né? Entender. Aonde está o problema desse caso? Você entende que isso é um problema? E aí, trabalhar para diminuir os prejuízos de marca. Então, assim, não tem como a gente reverter uma crise em um comunicado. Isso não existe. A gente tem que fazer um comunicado, obviamente, né? Todo mundo brinca, não adianta colocar a camisa branca, sem maquiagem, aquela cara de triste, ir para a rede social e dizer desculpa quem se ofendeu. Esse é o pior cenário. Não façam isso, né? Porque você ainda tá jogando de volta a culpa na pessoa que se ofendeu. Mas você acha que a empresa tem que assumir o erro? Falar, olha, erramos. Tem que assumir o erro. Tem que assumir o erro. Em alguns casos, sim. Tem caso a caso, né? Mas assim, em alguns casos, ela tem que falar, erramos, e o nosso caminho a partir desse erro né? Como que eu vou mitigar esse erro a partir daqui? Então, e mostrar, não só naquele comunicado, mas nos meses, né, que vão passando, quais são as ações que aquela empresa está tomando diante daquele erro que ela teve. Agora, uma gestão de crise, ela não passa só pela assessoria de imprensa. Ela passa por um jurídico forte também. Porque muitas vezes você tem uma crise ali reputacional que a empresa não pode falar juridicamente errei. E aí é o grande desafio da assessoria. Como que você reverte esse caminho? Então, uma gestão de crise são duas pontas muito bem amarradas. Um bom jurídico e uma boa comunicação. Porque aí a gente vai entender juridicamente o que dá para ser feito e o que não dá para ser feito e como que a gente comunica isso para o público. Mas nunca silenciar. Eu sempre digo isso, nunca silenciar. Não dá para você ver o nome da sua marca pegando fogo na rede social ou qualquer coisa que seja e falar, vai passar daqui meia hora. Não vai passar daqui meia hora, principalmente se você for uma empresa grande, enfim. Isso pode tomar uma proporção muito grande. E eu já vi pequenas empresas olharem para uma crise e falar, mas a gente é muito pequeno, eu sou um mercado do interior de São Paulo, só tem uma unidade, um mercado de bairro, e aquilo tomou uma proporção gigante que pode quebrar o negócio. Então, não dá para falar, é só amanhã passa, não passa. Ô, Tami, você tocou num assunto legal dessa visão de pequenas empresas, né? Você fala, aconteceu uma situação, tá ali. Eu, na Incandescente, já recebi diversas vezes empresas que falam assim, cara, nós passamos por um momento complicado, houve uma saída até de um sócio por conta disso, parará. Nosso Google Meu Negócio é muito queimado. Nosso Google Meu Negócio tem muitas críticas, reclamações. Aí a primeira coisa que ele pergunta pra mim é assim, tem como eu apagar o meu Google Meu Negócio e começar do zero? Eu falo, cara, o Google não vai entender dessa maneira, né? E aí ele tem que justamente construir toda uma visão de uma empresa que superou os desafios, que melhorou sua qualidade e por aí vai. A gente sabe que hoje em dia as pessoas, elas vão olhar os comentários, né? Claro. Como que você enxerga, né? Então, ó, legal, entendi que você passou por um momento difícil, superou e agora você quer reconstruir essa imagem. Vamos fazer um trabalho, vamos fazer um planejamento para a gente reconstruir essa imagem. Como que isso se dá? Primeiro você tem que entender de onde vieram os erros, né? Então, onde eu errei? Meu Google Meu Negócio está péssimo aqui.
Onde estão os erros? Eu já mitiguei eu já resolvi, né, todos esses problemas apontados pelo público. Então, começar de dentro para fora. É sempre de dentro para fora e não de fora para dentro. Claro que em casos, né, que ali são emergenciais, o de fora para dentro é muito necessário para você conseguir ali dar uma primeira resposta. Mas sempre olhar de dentro para fora. Tenho minha marca ali, tá queimada. Como que eu começo? Quais são os pontos mais batidos pelo público? Ah, é atendimento. Vamos supor que seja um restaurante. Ah, é atendimento. Então, ok. Nosso atendimento melhorou? Vamos avaliar o atendimento com o nosso público atual. Ótimo, o atendimento não tá bom. Vamos investir num treinamento de atendimento. E a gente vai publicizar tudo isso. A gente vai colocar tudo isso nas nossas redes sociais. Aquele cliente lá do Google Meu Negócio, claro que se não for uma coisa de 3, 4 anos atrás, mas é recente, chama ele para conversar. Entende se você consegue retribuir de alguma forma, né? Se desculpar de alguma forma. Vem, o próximo almoço é nosso. Putz, mas eu tenho, né, uma escala gigante. Às vezes, eu tenho 3.000, 4.000 clientes. Como que eu faço isso? Então, é mostrando que você está mudando processos internos, né? Ô, Tamiris, até a gente está falando muito sobre o pós uma crise ou pós um problema de imagem ou de produto ou de serviço. Por exemplo, eu sou um dos representantes, eu sou um dos porta-voz da TOTVS. A TOTVS é uma empresa muito grande, uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, a maior do Brasil, e ela faz um trabalho pré. Tá? Por exemplo, anualmente, né, os diretores que podem falar em nome dela faz um treinamento de media training, sabe, assina termos, faz um trabalho grande de reciclagem, o que pode, o que não pode, né? E isso, claro, né, não vai inibir de ter erros, né? Mas isso ajuda bastante a não ter, muitas vezes, o básico, né? Por exemplo, eu tenho a minha rede social aberta, né? E mesmo se eu tivesse ela fechada, quando eu faço um comentário, né, na rede social, eu deixo de ser privado. Porque eu estou indo lá fazendo um comentário. Isso, inclusive, já aconteceu, né? De pessoas irem lá fazer um comentário num post político ou um post religioso e isso gerar uma mega confusão, né? E que pode, inclusive, ocasionar demissão. Tá? Porque uma coisa que a gente aprende nos treinamentos é que eu não sou mais o Sidney Flores. Eu sou o Sidney Flores da TOTVS. Eu estou nessa companhia há 28 anos. Então, é claro que eu falo em nome dela, mesmo quando eu não queira. Né? Eu tô lá no churrasco da família, né? Mas assim, já tenho alguns membros fora. Alguém tá lá com o celular e grava eu falando mal, você entendeu? De uma marca, falando mal, por exemplo, de um político, falando mal de uma religião, ou fazendo qualquer comentário. Isso pode ir, de alguma maneira, para a rede e acabar com a minha carreira. E acabar, muitas vezes prejudicar a imagem da TOTVS. Imagem da marca. Ah, mas eu tô num domingo na minha casa no churrasco. Esquece. Sabe, as coisas mudaram muito. Muito, né? muito. Tem até uma brincadeira falando o seguinte, olha, eu nasci nos anos 70, cresci nos anos 80, fiz muita besteira nos anos 90 e não tem nenhum registro. E é verdade. Ah, essa é verdade. Isso né? é ótimo. Mas né? hoje em dia as coisas não são mais assim. Vivemos os melhores tempos. Exatamente. Até porque nessa época a gente falava muito, né, de estou online, estou na internet, não estou na internet. Né? Vou entrar na internet, né? Hoje em dia Hoje você não existe você mais. tá 100% A sua conectado o vida- tempo todo, né? Você levantou de manhã, você entendeu? A pessoa vai lá no banheiro, pum, celularzinho. Se não É. você, Né? quem tá ao teu lado, tá sempre conectado. Sempre conectado. Sempre. Né? Tem Não, sempre uma tem- câmera gravando alguma coisa. Né? Esse trabalho da TOTVS é o melhor dos mundos, né? É o pré. Quando a gente recebe um cliente na agência, principalmente se é clientes que têm ali pontos muito frágeis de reputação, então, por exemplo, um varejo, né? Uma empresa de varejo. Ela tem ali um movimento muito grande de público, tem atendimento direto, tem muitas possibilidades de crise. Então, a gente já faz um mapeamento de possíveis crises que eu sempre falo, sempre vai surgir uma que a gente jamais imaginou que poderia acontecer. Só que como a gente já tem ali um mapeamento e ações prévias do que seguir em cada situação, a gente já tem uma bagagem para lidar com aquilo. E crise também, muitas vezes, é timing, né? Se você demora muito para responder, ela ganha um tamanho muito maior do que ela ganharia se você tivesse respondido rápido. Então, esse trabalho que a TOTVS faz de preparar os porta-vozes da marca
para representarem essa marca é o melhor dos mundos. E é o que todas as marcas deveriam fazer. Mas não fazem. Não fazem. Não né? fazem. E aí, esse é um trabalho, por exemplo, que você e sua empresa realiza, não é isso? A gente faz esse trabalho. A gente faz esse trabalho de sentar com o executivo muitas vezes. Às vezes, startup, isso acontece muito. A startup é muito inovadora e às vezes nem o executivo sabe falar de fato o que ele faz. Então, a gente senta ali com o executivo, entende quais são as travas dele com comunicação. Então, qual que é a sua dificuldade? Você fica nervoso, tem dificuldade de falar em público. Isso acontece. Às vezes cai ali um perfil de pessoa que tem dificuldade de falar em público, mas ele lançou uma mega startup e ele é o porta-voz. Então, a gente tem que ir trabalhando isso com ele. Então, a gente vai trabalhando. Isso não acontece. É como dirigir. Você não aprende no primeiro dia. Você faz um treinamento de media training e sair, né, craque. Então, a assessoria tem esse papel de ir acompanhando. Então, tem executivos dentro da agência que a gente acompanha em todas as entrevistas. E aí, a gente tá lá. É meio como a mãe no primeiro dia da escola. Você fala, vai, eu tô aqui. Qualquer coisa que você precisar, eu tô aqui. A gente faz aquele treinamento para cada entrevista, para cada situação, para cada temática, para cada pauta. Então, a gente faz esse trabalho junto com os nossos clientes. E sempre também olhando para esse lado do reputacional. Por quê? Quando o cliente busca uma assessoria de imprensa, ele está olhando para a autoridade, né? Mas o ganho de autoridade dá ganho de reputação para ele. Raramente uma marca procura, assim, dentro da agência, né? Dentro da Tris Comunicação, da minha experiência. As marcas normalmente procuram porque elas querem construir autoridade. E aí, normalmente, elas não estão olhando muito para a reputação. A reputação elas vão olhar quando pega fogo mesmo. A não ser que terceiro setor. Terceiro setor é um setor que olha muito para a reputação. Por quê? Porque nós, brasileiros, somos muito desconfiados. Então, a gente teve um case lá na agência que nós atendemos, um instituto que ele fazia intermediação entre o doador e a ONG. E eles ficavam com 0% disso. E aí, ó, você já fez uma cara de... Como assim? Ué, mas peraí, como é que o cara sustenta, né? Como que o cara vive do quê, Ele né? tinha mantenedores. Só que até você comunicar isso pro público, era muito difícil, era muito desafiador. Então, o ponto, né, a dor deles que fez procurar uma assessoria de imprensa foi justamente a reputação. Tá, Miris? Eu preciso trabalhar minha reputação e mostrar que é um negócio legal. Nós temos mantenedores, grandes empresas que alocam verba aqui pra gente fazer esse trabalho. Então, eles fazem um trabalho incrível, mas, aos olhos do público, parece bom demais para ser verdade. Então, nesse caso, a marca procura muito mais por reputação. Hoje em dia, a gente vê um universo digital, principalmente, né, muito conectado com os influenciadores, Sim. criadores de conteúdo. Eu queria fazer 2 perguntas. A primeira, qual que é a tua visão sobre credibilidade quando a gente fala, né, de uma marca que está trabalhando uma comunicação através de influenciadores e criadores de conteúdo versus um trabalho de veículo e imprensa? Bom, são veículos de comunicação completamente diferentes, né? A imprensa, ela tem ali um compromisso com a notícia, com o que tem impacto na vida do público. O que é notícia, né? Dentro da Tris Comunicação, dentro do mercado, existia muito mais uma disputa entre assessor de imprensa jornalista ou assessor de imprensa RP. Sempre teve essa rixa, né? RP, eu acho que eles se complementam. Eu tenho hoje uma profissional que atua com a gente, que ela é jornalista e RP. E para mim, é estratégico ter ela, porque eu tenho um olhar muito jornalístico. E muitas vezes ela tem esse olhar muito mais RP, que ela consegue puxar, né, de relações públicas, outras pautas ali que a gente consegue construir e conectar. Quando a gente tá pensando aí eu esqueci sua pergunta, no meio do caminho. Influenciadores, desculpa. Vamos lá. Nós não vamos cortar isso. Não tem problema, porque isso mostra o quanto a gente é humano, né? Lógico. Total. Lembrei, influenciadores. Então, quando a gente tá falando de mídia, jornal, revista, eles construíram sua autoridade, sua reputação ao longo de anos. Nós temos jornais com mais de 100 anos. E eles têm um compromisso com a notícia. O compromisso deles não é com a marca. Então, por exemplo, qual que é o grande desafio de uma assessoria de imprensa? Obviamente, a assessoria de imprensa tá ali, ela tá contratada por uma marca para promover aquela marca. Só que tudo que eu encaminho para a imprensa não pode ser publicitário.
Porque se for publicitário, a marca pega aquela verba da assessoria e aloca numa publicidade, no digital, no marketing digital. Eu tenho que transformar aquela informação de marca, que é publicitária, em notícia. E como que eu faço isso? Sendo jornalista. Eu tenho que ser jornalista para saber o que é notícia. Então, o veículo, ele tem um compromisso com o noticioso, com o que vai impactar a sua vida, com o que vai impactar a vida da população. O influenciador, ele fechou um contrato e ele tem um vínculo com a marca, né? Agora, não quer dizer que o influenciador, necessariamente, não tem credibilidade por isso, muito pelo contrário. Então, a gente tem aí exemplos de muitos influenciadores que têm muita credibilidade e viraram exatamente veículos ali de comunicação das marcas muito efetivos. Então, por exemplo, a gente tem influenciadores de ciência, né? Influenciadores aí que falam sobre saúde. A gente tem o Drauzio Varela, né? Que é um médico, virou influenciador. E hoje as marcas procuram o Drauzio Varela para falar sobre uma nova vacina, um novo medicamento, um novo tratamento, enfim. Então, assim, a imprensa tá olhando para o noticioso. O influenciador, ele é contratado para divulgar aquela marca. E aí vai do crivo de cada influenciador. Eu vou divulgar um produto que realmente é bom, que é real, e que eu coloco a minha chancela. É isso aí. Porque é isso, ele vai colocar a chancela dele, né? Mas você concorda que tem dois tipos de... Eu vou simplificar, eu vou ser muito simplista. Tem dois tipos de influencer. Tem o cara que construiu a reputação dele através de um nicho, tá? Drauzio Varela. Drauzio Varela, médico, sabe? Que tem uma carreira também acadêmica, que é professor. Doutor Bactéria também, que inclusive teve aqui no nosso programa, que foi um bate-papo incrível também, esse vale a pena você assistir também, né? E você tem aí, por exemplo, uma Virgínia. Sim. Você entendeu? Que ela, assim, com todo respeito ao trabalho que ela faz, tudo, mas ela, assim, ela não tem... Assim, ela não é médica, nicho, ela não é médica, ela Empreendeu não é... Empreendeu, deu certo, né? Méritos. Então, quer dizer, ela não consegue dar uma validação, uma chancela em alguma coisa científica, alguma coisa técnica, né? Alguma coisa acadêmica, nada, né? Sim. Então, quando alguém... Tanto é que as marcas, além da Winpeak, que se funde muito com a imagem dela, quem que patrocina ela? Betts, né? Perfumes... Teve agora, inclusive, durante a Copa do Mundo, eu não sei o quanto isso ela deve também ao Vini Júnior, né? Também. Né? Porque ela vai se associando a imagens internacionais, mas ela se aproximou de uma marca muito importante da alta relojoaria, que é a Jacob, que é uma empresa americana de alto valor agregado, e se tornou a primeira mulher, tá? Que é a representante dessa marca, né? Tem até um termo, como que é? Embaixadora global. Embaixadora global da marca, né? E isso, né, começa a atrair para ela marcas que são muito consagradas. Sim. Muito consagradas. Mas ela não é, por exemplo, uma grande expert na área de relógio, na área de joias, né? Então... Me diz, como que o mercado se comporta? Porque vamos imaginar o seguinte, tá? Quando alguém procura o Drauzio Varela, né, um laboratório que está lançando um medicamento, né, ou uma clínica que vai lançar um procedimento novo, ele quer, você entendeu? Essa responsabilidade que a voz do Drauzio Varela traz. Né? Sim. A Virgínia não tem isso. Ele quer emprestar a reputação e a reputação dele, exatamente. A Virgínia não tem isso. Ela tem o quê? Os milhões... Os views. Os milhões de seguidores que ela tem. Né? Tanto é que nós estamos vivendo aí um momento de crise de identidade no mercado por causa das bets. Sim. As bets é um problema, porque está dividindo a sociedade. E a gente quase não vive numa sociedade que é dividida, né? Não. Quase nada. Nada, né? Quem gosta do vermelho não gosta do azul, quem gosta do azul não gosta do preto, não gosta do verde. Quem gosta do Ancelotti não gosta do Ancelotti. Então, tudo, né? Então, isso mostra o quanto, né, esses influencers... Por isso que eu falei pra você, eu tô sendo simplista, é claro que existem outros, mas a gente tem dois tipos de influência. Tem. Então, se eu fosse dono de uma marca, eu tomaria muito cuidado com isso.
Olha, cuidado. porque assim, amanhã, por exemplo, a Virgínia, e o que eu estou falando aqui, não é nenhum tipo de segredo, ela está sendo investigada. Ela não é acusada de nada, ela não é criminosa, nem nada, pelo amor de Deus, não é isso. Mas ela está sendo investigada. Pode estar assim, existe uma linha de investigação que pode levar ela à rede do PCC. Tá bom? Eu volto a dizer, ela não está sendo acusada de nada, é só uma investigação. Você acha que, por exemplo, eu colocaria minha marca nesse momento nela? Eu tomaria todo o cuidado do mundo. Você, como assessora de imprensa, o que você falaria para o Sidney, cliente, que tem uma marca de boa reputação e que está querendo esse movimento midiático da Virgínia no mercado? É uma resposta que a gente vai encontrar a resposta dela na estratégia de comunicação da marca. Por quê? Todo mundo pergunta, né? Por que a Virgínia, né, tem esses milhões de seguidores? Cara, ela é uma influenciadora do que a gente chamava há algum tempo atrás de lifestyle. Que é uma sigla ali, uma caixinha que a gente tenta colocar, né? O influenciador, que fala sobre tudo e ao mesmo tempo sobre nada especificamente. É o estilo de vida dela, grava ela com as filhas, não é isso? Exatamente. E não tem demérito nenhum nisso, né? Nenhum. Só que a Creator Economy, né? Que a gente chama essa economia dos criadores de conteúdo, dos influenciadores, ela cresceu muito no Brasil. E aí, quando ela começou, você via as marcas investindo muito em influenciadores de lifestyle. Porque eles queriam o quê? Awareness. Eles queriam pulverizar a marca deles. Então, poxa, eu sempre dou esse exemplo às vezes, que chega um cliente na agência e fala assim, Tamires, tem um filho do meu vizinho que ele tem 2 milhões de seguidores. O que você acha de eu mandar aqui o meu tênis? Tô colocando aqui, meu tênis pra ele. Tá, mas ele é influenciador do quê? Ah, ele é influenciador, ele é gamer. Ah, tem até uma conexão, mas aí a gente tem que criar uma narrativa para amarrar esses 2 milhões de seguidores com o seu produto. Não faz sentido só ele mostrar o pé, tô usando tal tênis. Não faz. E se fazia isso antigamente, né? Manda lá pro fulano tem não sei quantos milhões de seguidores. Em alguns momentos até deu certo. Deu certo, mas o que acontece? Esse mercado cresceu, né? E aí, quando uma marca investe na Virgínia, ela tá procurando pulverização da marca dela. E quando isso é determinado na estratégia de comunicação, o que eu tô querendo? Eu quero pulverizar, mas eu também quero pegar emprestada a reputação. Quando eu invisto lá no Drauzio Varela, a gente tem aí um case que tá bombando, só se fala dela, que é a Mari Krieger. Não sei se vocês conhecem, mas é uma influenciadora, ela é bióloga, ela fala sobre tudo, né? Então ela pega a gominha e fala, gente, isso daqui é xixi caro, não tem efetividade. Gente, fazer isso não tem... Então, ela quebra com vários paradigmas de coisas que todo mundo faz. Todo mundo faz todos os dias da sua vida. E ela tem autoridade, porque ela é bióloga. Ela vai falar sobre o impacto de tal medicação no coração. Ela entrevista um cardiologista, ela chama especialistas. O roteiro dela é construída com especialistas. Então, quando uma marca investe nela, uma marca tá querendo pegar emprestada a reputação dela. E quando uma marca investe num influencer de lifestyle, que fala sobre tudo e sobre nada, ela tá querendo pulverização. Então, ela tem que entender que ela tá assumindo um risco. Porque esse influenciador, ele tá bem solto aqui. Hoje ele tá lá no Jogo do Brasil, amanhã ele pode estar numa manifestação política. E eu eu não queria que minha marca tivesse vinculada a nenhuma manifestação política, nem a B, C ou D, nenhuma. Então, mas você tá correndo esse risco. Porque esse influenciador de lifestyle, muitas vezes, nem sempre, não é uma regra, ele tá ali meio solto. Então, você tem que tomar esse cuidado. Mas você pode assumir esse risco. É estratégia de marca. É pura estratégia de marca. Como que você vai investir o seu dinheiro? E aí, pensando nisso, né? Trazendo um pouco para a realidade ali de pequenas e médias empresas e tudo mais. Pô, o cara precisa fazer a empresa dele crescer, ele quer vender mais, ele quer fazer que a marca dele tenha, né, mais visibilidade, que os produtos dele tenham maior alcance. Faz sentido ele, primeiramente, ter um marketing estruturado. Falou, não, eu tenho um marketing estruturado. Eu tenho uma comunicação digital que funciona, LinkedIn, Instagram, site, tarará, e agora eu vou procurar uma assessoria de imprensa para dar mais alcance.
ou não necessariamente? Ele pode... Porque o que eu quero dizer com isso, né? Imagina, tô fazendo um trabalho de notícia, de conteúdo relevante para ele nos canais, nos veículos, e aí quando aquele potencial cliente vai entrar em contato com aquela marca, ele vê ali um site que não passa credibilidade, uma rede social que está abandonada. Pô, o cara realmente tinha um conteúdo muito relevante para falar. Mas será que a marca dele, ele também tem que fazer primeiro uma lição de casa, de deixar ela pronta para ir para uma imprensa? Tem. A marca tem que fazer um caminho gigante antes de chegar numa assessoria de imprensa. Por quê? Porque é exatamente isso. Às vezes ele vai sair numa notícia, nossa, que empresa legal, ela não tem site. Às vezes ela não tem. Não é que não tá legal, não tem site. Nossa, que quero comprar esse produto. Não tem rede social. Não tem nada. A comunicação dele tá ali completamente despedaçada. Então, ele não vai sentir o retorno do investimento da assessoria. Ele vai falar, isso daqui não serve. E isso aconteceu muito no nosso mercado. Quando a gente... Eu tenho muito contato ali com o lead, né? Então, eu falo muito com um diretor de marketing que tá querendo contratar, com o dono de uma empresa que tá querendo contratar. E a primeira frase é sempre, Tamires, eu tô dando uma segunda chance para assessoria de imprensa. Nós tivemos uma péssima experiência. E aí, quando você vai olhar essa péssima experiência, por quê? Porque ele não tinha um marketing estruturado. Eu tenho um caso interessante de uma empresa me procurou e nós tínhamos uma certa proximidade pessoal, a dona e eu. E ela falou, eu quero fechar assessoria de imprensa. Eu falei, agora não. E ela ficou, assim, chateadíssima comigo. Indignada Não, também, né? Com sua recusa, né? Aí ela assim, mas quanto é? Eu falei, não, mas não é agora. Falei, olha, você tem que fazer isso, tem que fazer... Ó, arruma o seu marketing, arruma isso, arruma aquilo. Desenhei tudo pra ela que ela tinha pra fazer. Deu 8 meses e ela me chamou pra almoçar. Vamos almoçar? Vamos. Aí ela, agora eu vou fazer. Aí eu olhei e falei, não, ainda não. Falei, ainda não é o momento. E ela ficou assim... Tamires, eu não acredito. Você tá me negando como cliente? Eu falei, eu tô. Sabe por quê? Porque eu quero que a gente continue amigas. E que, no fim, você fale assim, me indique de olhos fechados pra qualquer um. Se eu entrar agora na sua marca, não vai dar certo. Você tem um monte de coisas pra fazer ainda. E você não tem um budget livre pra investir na assessoria e em tudo isso que você precisa investir. Quando a marca tem, né? Porque quando a gente tá pensando no micro, no pequeno, no médio, muitas vezes ele não tem esse budget separado para investir em todas as frentes de comunicação que ele precisa. Então, ele tem que priorizar. E nessa priorização, a assessoria de imprensa não pode entrar primeiro, porque senão ele vai falar, lá no fim do contrato, de 1 ano, 2 anos, 3 anos, quanto que seja, vai falar, a assessoria é uma porcaria, não dá certo. Então, eu falo que a minha missão também no mercado é de ensinar também para essa galera de... Ok, você precisa ter um gerente de marketing, você precisa... Nem que seja terceirizado, mas você precisa ter um gerente de marketing que vai amarrar todas as pontas. Porque se a gente pega esse cliente que não tem... Primeiro, o contato com esse cliente é estressante para ele e para assessoria. E segundo, ele vai sair falando que não deu certo. Então, tem que ter uma estrutura. Tem que ter uma estrutura que seja básica de comunicação. Hoje, uma coisa que eu vejo muito, né? Às vezes acontece alguma situação, aí a empresa, ela solta no Instagram ali um post, tipo, nota, tarará, 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 né? Como que é essa visão, né? Do que a gente sempre acompanhou como, ó, a empresa soltou uma nota para a imprensa. Não, e a empresa soltou um post no Instagram e falou, ó, tchau. Falei, tá falado. Vida que segue. Próximo Reels. É isso, a nota, ela nem sempre ela tem que ser soltada, né? É isso, assessoria de imprensa é muito particular, caso a caso, né? Então, assim, às vezes você se vê diante de uma crise, aconteceu ali, vamos supor, você tem um estabelecimento, caiu um idoso lá dentro. E aí uma pessoa viu, filmou, mandou ali para aquela rede social da região que está o seu estabelecimento. E aí você solta uma nota sobre aquilo, você levantou puxou todo um público para olhar para uma coisa que quase ninguém estava olhando. Então, putz, não é estratégico, né? Ah, ele caiu, todo mundo ajudou, não se machucou. Cara,
vamos olhar para dentro, como que a gente pode evitar disso acontecer de novo, porque obviamente é nossa responsabilidade do estabelecimento. Então, às vezes, uma nota, ela levanta uma crise que não precisava ser levantada. Então, quando você está diante de uma crise, a gente tem que olhar. A gente tem que se posicionar? Não tem. Aí eu volto para o que a gente estava conversando no início. Às vezes o silêncio basta. Chama o jurídico. Ou, às vezes, não é a nota. É assim, na semana seguinte, pessoal, reforçamos aqui a segurança do nosso corredor. Plano de ação o plano ali de já, ação é esse. É isso. Então, assim, às vezes só a nota pela nota... Não sei se vocês viram, mas agora tá uma moda nas redes sociais que é nota. Sim. Sim. E é um chamariz publicitário para uma ação, para alguma coisa. E aí eu falei, meu Deus do céu. Eu, como assessora, eu já suei frio, né? Eu falei, as pessoas estão usando de um recurso de posicionamento, Como de gestão marketing. de crise como marketing. Eu falei, isso é péssimo. Isso vai dificultar o meu trabalho demais. Não façam isso. Então, Não, vai invertendo, desvalorizar né? o trabalho, inclusive, né? Exatamente, dificulta. Vai descaracterizar, né? É, porque às vezes quando você vai soltar de fato uma nota, perdeu o valor, né? Eu quero jogar um estudo de caso aqui. Pessoal, tá nos Vamos. assistindo agora. Acho que já aconteceu há 6 meses, mas até hoje ainda rola nas redes sociais. E final de 2025, agora, recentemente, né? Uma grande marca de mercado, Alpargatas, dona da Havaianas, solta legal, uma legal. propaganda. E é para você vir nessa pergunta, porque você, Eita, nós, como hein? dono da Aí. Incandescente, né? Um dos donos da Incandescente, uma agência de marketing, e você também falando de marca, falando de representar uma marca, de posicionamento, né? De autoridade. Pô, a Havaiana não precisa não precisa provar nada para ninguém, porque Havaianas todo mundo usa, não é verdade? Sim. Pois é. Né? E olha que ela nem tá patrocinando a gente. Recusa né? imitações. Recusa imitações. Vai lá, pega uma atriz que é, assim, declaradamente posicionada politicamente, né? Que é a Fernanda Torres, Fernanda Torres. e faz uma propaganda de duplo sentido, né? E explode nas redes sociais num país que é polarizado, Totalmente. né? E aí você tem filas nas lojas para comprar Havaiana e fila nas latas de lixo de gente Jogando postando, Havaiana. jogando Havaiana no lixo. O que você fala sobre essa estratégia de marketing e o que você fala sobre o posicionamento da marca em relação a isso? Ó, Cara. vou deixar a nossa convidada responder É difícil, primeiro, né? Primeira coisa que eu pensei foi, será que ninguém pensou que ia dar ruim? E sempre tem, lógico que tem. Eu falo que é um erro a gente pensar, a gente que tá fora da empresa, pensar que ninguém pensou que ia dar ruim, né? É uma empresa gigante, com uma estrutura de comunicação de dar inveja, é muito legal, adoro, acompanho a Havaianas, eles tiveram o lançamento daquela arroz-feijão, não sei se vocês viram, que um pé é branco, o outro é marrom, tal, eu acompanho bastante a comunicação. Cara, eles mexeram num ponto... Uma ferida exposta. Que hoje no Brasil, é um ponto muito delicado, que é a Samir, política. Você falou uma coisa, deu ruim, mas não deu ruim. Então, eu ia chegar aí. Será que deu ruim, né? Assim, eu acho que algumas marcas, elas alcançam um nível de autoridade, de reputação, de fortalecimento mesmo ali de marca no mercado, que elas se dão o direito de arriscar. Vamos arriscar, né? Não tô falando que foi isso no caso da Havaianas, porque a gente não sabe. Sim. Mas elas se dão o direito e elas têm como contornar. Então, muitas vezes, uma crise de uma empresa, ela foi visto que poderia dar ruim. Vamos assumir esse risco? Vamos ver se vai dar certo? Eu não sei se foi esse caso, entendeu? Porque eu sinto que às vezes eu sinto uma inocência, né? De entrar com o pé esquerdo, entrar com o pé direito. Eu sinto que não foi olhado com tanta crítica para isso. Mas eles conseguiram, de alguma forma, ali... chacoalhar o mercado, Com né? certeza. E cresceram 2 dígitos E numa em época dezembro. maravilhosa, em dezembro, gente. Meu. Dezembro, Natal, né? A melhor época A do leitura varejo. que eu fiz na ocasião, que assim, a gente tem o costume de dizer, pô, espero que a gente comece esse ano com o pé direito e tal. Isso é um dito popular. É um dito popular, né? Então, pra mim, essa questão, na hora, ali na ocasião, eu falei, turma, eu acho que a gente tá tão sensível que tudo é política, que tudo é polarização,
que, cara, eu falar que a gente tem que começar o ano com o pé direito já virou polarização. Então, no primeiro momento, eu falei, não acredito que houve como uma alfinetada política. Até porque a Fernanda Torres, ela veio do ano Oscar, do né? Oscar. Então, houve Por que vão chamar Fernanda Torres? Ah, porque ela é de esquerda. Não, porque, cara, ela tá no ano dela. Esse ano seria o Wagner Moura. Eu tenho culpa que ela é de esquerda também. Né? Tipo assim, pô, a gente tá com os atores ali no auge, em evidência. Vou fazer esse movimento e vamos trazer... Olha que interessante, né? Só tentando... Entender a dinâmica, E né? aí depois cada um tire sua conclusão e falar, minha opinião é X, né? Pô, vamos tirar essa do pé direito, vamos deixar livre, cara. também Você entra acho com a que é direita, isso. você entra com o pé direito, você entra com o pé esquerdo, entra com os dois pés, entra Não rastejando, não nem entra, fica Pula no ondinha. passado, pula ondinha. Pula ondinha. Então, pô, pula ondinha, Iemanjá. Caraca, velho, a gente pode falar nada. Então, eu na minha leitura, foi muito mais uma comunicação leve, e que foi automaticamente revertida. Tanto que, acho que a sensação que eu tive de não vamos entrar nessa, foi não ter tido nenhum posicionamento. Nem da marca, nem da Fernanda Torres. Porque, cara, não vamos entrar Deixa nessa, rolar, sabe? exatamente. E é a marca poder fazer isso, né? Exatamente isso. A marca é forte, é bem posicionada, tem ali uma comunicação muito consistente, então deixa passar. A gente só não vou me pode posicionar. achar que ela não fez isso sabendo o que estava fazendo, né? Eu acho que assim, estamos aqui na nossa reunião de brainstorm, vamos pensar numa ideia. Turma, e se a gente trouxer a Fernanda Torres, que tá no auge, e ao invés da gente falar assim, comece com o pé direito, a gente começar uma parada mais leve. Não, começa com o pé esquerdo, começa do jeito... Pô, mas a gente tá no ano de... Aí o Sidney fala, mas a gente tá no ano de eleição, cara. Você vai entrar nessa direita-esquerda? Com a Fernanda Torres, Mas será que alguém declaradamente vai esquerda, falar? né? Mas o que a gente vai fazer? A gente vai trazer alguém neutro? Alguém que não tá em Quem é evidência? neutro, né? Quem é neutro hoje? Ninguém é Não, neutro. acho que não vai dar nada. E se der, tranquilo. Você sabe que eu sou conhecida por ser cri-cri. Porque justamente eu trabalho com isso. Eu tenho que ver problema onde não há. E eu tenho que criar o problema pra falar, não vamos falar assim, isso pode dar problema. E quando eu vi a repercussão, era final de ano, a gente naquele fechamento de agência e tal, fechamento com os clientes. Eu vi e não entendi. Aí eu falei, não. Aí eu tive que parar, sabe? Eu parar. Respira. Aí eu falei, meu Deus, eu acho que eu não tô fazendo mais nenhuma sinapse esse fim de ano. Aí eu sentei, assisti o comercial. Não vi nada. Aí eu fui pros blogs de política. Pra entender. Porque eu falei, eu preciso entender o que a galera viu de problema. Porque eu, de primeiro, assim, eu não consegui identificar. Então, talvez isso possa ter acontecido. Não ter passado. Pode passar. Qualquer marca pode passar, né? A gente tem que tentar ser crítico ao máximo. Eu sou essa pessoa. Eu sou crítica ao máximo a bandeirinha do Brasil, né? vai dar problema. A Havaiana sempre usou a bandeirinha do Brasil. Fala lá, ó. Bandeirinha do Brasil. Isso é Bolsonaro aí que tá usando bandeirinha do Brasil. Cara, tipo... Eu acho que... crítico esse Sabe por quê? momento. Eu puxei essa conversa da Havaianas, porque a minha pergunta agora para você é na sequência disso. Nós vivemos hoje... Eu vou falar de Brasil, mas pode ser que seja global isso, tá? E provavelmente seja. Nós vivemos um Brasil hoje de caixinhas. Sim. E as marcas têm que se preocupar com isso. É a caixinha da sexualidade, é a caixinha da etnia, é a caixinha, por exemplo, do PCD. Então, quer dizer, das gerações. Geração X, muito. geração Z. Eu vi uma minha esposa me mandou um vídeo da Portas do Fundo aí, você entendeu? Que eu acho graça, uma outra geração não vai achar graça. Então, quer dizer, até a comédia hoje em dia, ela faz isso, essas provocações, né? Que, por exemplo, que a piada hoje faça graça pra mim, não faça graça pra outro, e pode ser que me ofenda, pode ser que não ofenda você, e assim por diante. Então, quer dizer, as marcas hoje em dia, e assim, todas as marcas, e até as pessoas como indivíduo também, uma postagem, né? O posicionamento de uma marca hoje, tem que pensar em todas essas caixinhas. Todas, né? Inclusive, se ela vai favorecer e agradar mais uma caixinha do que a outra. Como que você está se comportando, a sua assessoria, em relação ao seu cliente hoje em dia? Porque ele vai, por exemplo, pensar no marketing dele e você fala, para. Ele vai preparar um discurso dele e você fala, pode parar. Esse discurso vai agradar uma caixinha, mas vai desagradar todo o resto. Todas as outras. Né? E, inclusive, segura o seu jurídico. Porque vai vir processo aí.
O cliente tem que entender com quem que ele quer conversar, né? Isso é um clichêzaço. Quem fala com todo mundo não fala com ninguém, né? O cliente tem que entender quem é o público dele. O que eu tenho de recorte aí, que eu olho para o mercado e que eu vejo o que está acontecendo, por exemplo, desde a eleição do Trump, houve uma diminuição no mercado brasileiro de investimento em publicidade, enfim, publis, né? Com influenciadores LGBTs. Isso diminuiu. E o mercado está devolvendo isso, os influenciadores estão devolvendo isso. Por quê? Porque a gente tem um mercado ali, né, nos Estados Unidos, que dita muito para o mundo. E nós tivemos grandes empresas tirando ali políticas de inclusão. Então, verdade. isso vai ditando o mercado como um todo. Então, hoje nós tivemos, por exemplo, esse ano, a parada LGBT, ela teve o menor investimento, se eu não me engano, de publicidade. E nós tivemos anos aí, que inclusive eu fiz cobertura com clientes da agência, com muita publicidade. Não tinha mais onde enfiar a marca publicitária. Então, assim, as marcas, elas estão indo para onde está mais confortável para elas. E é natural isso. E o mercado de creator economy vai ter que ali se movimentar. O que eu falo para o meu cliente quem é o seu público? Com quem que você conversa? Quais são os seus valores? Aí a gente vai voltar para uma prática que muitas vezes a gente não olha com tanto apreço e deveria, né? Que são os valores organizacionais. Então, qual que é a sua missão? Qual que é a sua visão? Quais são os seus valores? Muitas vezes a definição de uma publicidade, de um investimento, ele tem que voltar ali para a raiz, entender. Investir nesse influenciador, tá dentro dos meus valores? Esse influenciador que faz bet adoidado, esse influenciador que faz jogo de azar, tá dentro dos meus valores? Está ali dentro do portfólio, junto com marcas que não são compatíveis com o valor da minha marca? Então, é isso que eu sempre oriento para os meus clientes. Primeiro, entender com quem você está conversando, porque você tem marcas que, por exemplo, a gente estava falando, né, de polarização política. Provavelmente, você deu o exemplo do Porta dos Fundos, né? Provavelmente, o humor sempre foi um pouco assim. Só que nós não éramos. O público que recebia não estava tão crítico politicamente. A gente não tinha tanto esse olhar político. Hoje a gente está mais crítico. Então, a gente vê, de repente, uma piada que já acontecia anos atrás, com muito mais crítica hoje. Então, não as aceita, marcas... né? Eu acho exatamente, não aceita. Acho que existe também não... existe uma maturidade também do ser humano, Com certeza. né? A gente evolui, né? A gente tem que claro. evoluir, né? Como ser humano. Então, as marcas também estão nesse movimento de entender aonde eu tenho que estar. E tem marcas que dialogam diretamente com caixinhas que são vistas por outras marcas como polêmicas. E o público dela tá ali. E ela vai peitar qualquer situação que aflige o público dela. Então, vem muito da estratégia. Quando a gente faz assessoria, o primeiro passo da assessoria de imprensa é desenhar a estratégia de comunicação daquela marca. É sentar com todos os pontos de contato de comunicação e falar: Vinícius, me conta aqui, o trabalho que você faz com a Incandescente com esse cliente. Quais são os direcionais de vocês? Como que vocês estão trabalhando? Vou puxar ali a agência que faz rede social. Vou puxar ali a agência que está fazendo o trabalho de LinkedIn dos executivos. A assessoria ela tem que amarrar tudo isso para entender onde o cliente está, para onde ele está indo, quem é o público dele e quais são as brigas que a gente vai comprar. Ou se a gente não vai comprar nenhuma. Ou se a gente vai recuar em todas. E tá tudo bem, né? Às vezes as pessoas falam, tal marca é isentona. Gente, é estratégia de marca. Claro. É a estratégia de marca dela. Eu até acho, né, Vini, você como agência também, eu acho que a marca não precisa obrigatoriamente falar com todas as caixinhas, mas ela tem que respeitar todas as caixinhas. Com certeza. Porque hoje a estratégia dele seja, eu quero falar com tal caixinha, né? Mas amanhã pode ser que seja outra. Sim, mas não vou atacar todas as outras. Mas agora, se ele ataca, para ele reconstruir a conexão com as demais caixinhas, vai ser difícil, né? Tamiris, eu queria que você trouxesse um olhar assim, né? Tipo, talvez uma dúvida que o pessoal tenha. A assessoria de imprensa, dá para medir ROI? Dá. Conta pra gente aí. Porque depois eu pedi pra você trazer, tipo, um case. Tá, vamos lá. Essa é a grande dor, né, da assessoria de imprensa. Porque a gente está trabalhando com
um capital ali intelectual e o que faz? Vamos começar do começo. O que é uma assessoria de imprensa, né? Muita gente tem Ótimo. dúvida. Assessoria de imprensa, eu traduzo ela como a arte de transformar informação em notícia. Então, eu entendo o meu cliente, qual que é o objetivo de marca dele, aonde ele quer chegar, com quem que ele quer conversar, e a gente vai transformar todo aquele potencial informativo que ele tem em notícia na mídia. Então, por isso que eu falo que para mim é fundamental você ter ali um assessor que atue diretamente com as redações, que seja jornalista, porque ele tem o olhar do que é e do que não é notícia. Ponto 1. Aí, quando a gente entra nesse trabalho da assessoria de entender, né? Porque às vezes, assim, a marca chega pra gente, ela tá lançando vários produtos, tal, mas não é o objetivo dela dar vazão pra publicidade desses produtos. Ela tá querendo melhorar o posicionamento do executivo, do CEO, por exemplo. É um novo CEO, chegou um novo CEO, é um novo momento de marca. Então, a gente vai entender todo esse momento aí dessa marca e vai trabalhar. A assessoria de imprensa, ela não trabalha com ROI direto no sentido de você saiu na pequenas empresas, grandes negócios, você vendeu X% a mais. Não, mas a assessoria de imprensa, ela vai te posicionar. Eu sempre brinco que assessoria de imprensa quica a bola para você chutar pro gol, né? O brasileiro é muito do futebol, estamos em Copa, então usa essa analogia. A gente quica a bola pro seu comercial chutar pro gol. Por quê? Porque a autoridade não é só selo de rede social, né? Por muito tempo a gente falava, não, vamos confiar nesse perfil porque ele tem um selo de verificado, né? Ali no Instagram, em qualquer outra rede social. E a autoridade não é isso. A autoridade é o que estão falando sobre sua marca quando você não está na sala, sua reputação, né? E como que você chega, né, nessa construção de reputação? Você vai construindo autoridade. Eu sei o que eu faço, eu sei o que eu tô falando e eu sei o que eu tô te vendendo. E a imprensa é um ótimo agregador de autoridade, por quê? Porque a gente ainda confia quando a gente abre um jornal, quando a gente assiste um telejornal. E isso está aumentando. A gente viveu aí uma crise de credibilidade dos jornais por conta do boom das redes sociais. E ano passado saiu uma pesquisa que eu não vou me lembrar de onde, infelizmente, mas que nós estamos num movimento de voltar a consumir mais jornal, mais revista, mais portais de notícias, se informar mais por ali e menos pelo Instagram. Por quê? Porque a IA trouxe pra gente uma sensação de insegurança de será que isso é real ou não é real? E aí, quando a gente coloca essa marca dentro da mídia, dentro de um jornal, de uma revista, enfim, ela construiu autoridade. E qual que é o ROI hoje que a gente entrega em valores? Quanto ela teria que investir para sair ali. Então, por exemplo, eu tive um cliente que saiu numa matéria de 3, 4 minutos na Pequenas Empresas, Grandes Negócios, na TV Globo. Quanto que ele teria que ter investido publicitariamente para sair naquele lugar, contando toda a história dele? Ele teria que ter investido quase 1 milhão. Então, esse é o ROI da assessoria. Mas, para mim, ele não é o mais importante. Esse é um número, é o ROI... Orgânico. É o ROI pra gente apresentar ali na reunião pro financeiro, que fala, essa assessoria tá fazendo alguma coisa? Para mim, o maior ROI é as pontes que a gente constrói para esse cliente. Porque uma vez que você faz uma assessoria de imprensa, você concede uma entrevista para um meio e mensagem, por exemplo, você que é da área de digital, você criou aquele contato com aquele editor, com aquele redator, eu te entreguei na sua mão networking, eu te entreguei bons contatos, eu fui te posicionando melhor no mercado. E um bom assessorado, um assessorado que sabe aproveitar disso, ele vai usufruindo, né? Ele vai desdobrando. Então, eu sempre falo dos meus assessorados. Você vai para uma entrevista, por exemplo, se for pessoal, se conecta, troca telefone. Porque, assim, você não pode ficar dependente só da assessoria de imprensa. Se conecta no LinkedIn. Às vezes, esse cara amanhã vai te chamar para palestrar num evento que ele está promovendo. Então, a assessoria de imprensa, ela te entrega muito mais do que só notícia. Ela também eleva ali o seu capital social, né? A sua possibilidade de estar nos lugares,
de relacionamento. Então, mas em números, o ROI é esse, né? É o Media Value, que a gente chama, que é a valoração de mídia, que todo fim de mês eu entrego lá para o meu cliente. Bem legal. Quanto que você teve de retorno de investimento? Uma vez eu entreguei para um cliente, ele era novo, assim, nesse mundo de assessoria, ele me ligou passando mal. O Media Value dele, aquele mês, tinha dado 6 milhões e pouco. E aí ele me ligou e super sem graça, ele falou, Tamires, eu preciso falar sério com você. Eu falei, o que aconteceu? Eu entreguei o relatório e falei, cara, ele não gostou, né? Na reunião ele ficou meio estranho e tal. Ele falou, como que eu vou te pagar esses 6 milhões? Eu não tenho como. Aí eu falei, não, calma. Eu falei, o erro foi meu. Se você não entendeu, eu que não expliquei direito. Eu falei, esse é para você entender quanto você teria que ter investido para sair nessas 15, 20 mídias que você saiu. Aí ele falou, cara, eu saí passando mal da reunião. Ia botar Falei, o não patrimônio é pra isso. vender, né? Falei, não é isso. Mas a gente tem esse retorno de investimento, que é o mais direto, né? Que é são os números. Mas eu falo que a gente mede justamente a assessoria nesse lugar. Eu tenho um cliente que é conhecido amplamente pelos 30 a mais, que é o Orkut, né? O Orkut Bikuten. Ele é fundador da rede social Orkut.com. Eu não conheci o Orkut, não é da minha época. Então, eu também sou muito jovem. Eu conheci. Eu não Confesso que eu conheço, eu queria que voltasse. Não, eu tô Era brincando. legal, Lógico né? que eu conheci. Claro. As Então, comunidades... os 30 a mais, sim, mas esses dias... As comunidades do Orkut eram Eram sensacionais. maravilhosas. muito Mas legal. esses dias, conversei com um assistente de marketing de um cliente, tinha 20 e poucos, eu falei, já ouviu falar em Orkut? Ele quer? Aí eu falei, cara, ele gosta de humilhar a gente, me deu né? crise de idade, Gosta de humilhar as E pessoas, né? ele tinha rede social, Brasil, né? Vocês dois. Ai, gostaria que voltasse essa nostalgia, né? E aí ele procurou assessoria, por quê? Porque a rede social não existia mais, o Google descontinuou, porque era um produto Google, ele desenvolveu dentro do Google. Google descontinuou, ele queria desenvolver um mercado aqui no Brasil. E aí, ok, vamos desenvolver esse mercado. E o engraçado, muitas assessorias de imprensa falaram para ele que já era, não esquece. Nós estamos na era da Meta, né? Do Facebook, do Instagram e tal. E aí eu falei, não, vamos lá. Eu gosto de desafios, vamos lá. E aí a gente começou a posicionar ele como especialista. O que tá acontecendo lá no Facebook? O que tá acontecendo no Instagram? Qual que é a visão dele como especialista em rede social? Né? Como precursor de rede social no Brasil. E aí a gente foi posicionando ele ano a ano. O objetivo dele era desenvolver um mercado no Brasil. E ele vem todos os anos para o Brasil. Ele não é brasileiro, ele é turco, mas é residente dos Estados Unidos. Ele vem todos os anos palestrar. Foi isso que a assessoria de imprensa fez por ele, que nenhum outro meio de comunicação sozinho conseguiria. A gente reposicionou ele. E hoje ele tá num momento de retirada da mídia. Então, a gente tá num momento dele ficar mais quietinho ali por estratégia de negócio. Isso acontece com alguns clientes. Então, a assessoria, ela tem esse trabalho que é um pouco invisível. E que a gente trabalha dia a dia, isso não é só assessoria, né? Isso é o branding como um todo. Como que você mostra para o seu cliente de primeira como vale a pena para ele fazer um rebranding da marca dele, né? Investir, de repente, numa embalagem melhor. Você não consegue... A embalagem você consegue, né? Olha, passou a vender tantos % a mais. Mas ali, de ponto de partida, o branding é muito difícil você justificar ele. E eu divido a comunicação em duas grandes esferas. A gente tem ali a performance e a gente tem o branding. E a assessoria está totalmente dentro de branding. Eu falo que comunicação é aquele gráfico de círculos que se encontram. E a assessoria está 100% dentro de branding, porque é construção de marca. E até hoje o nosso mercado tem essa dificuldade, que tem trabalhado, que é como eu comprovo o retorno desse investimento. E eu comprovo dia a dia para o meu cliente que é, olha, hoje eu te conectei com o maior editor de tecnologia do mercado. Não estou falando só desse veículo, é do mercado. Então, se conecta com ele no LinkedIn, continua o contato, porque esse contato pode ser muito bom para você mais para frente. Então, a assessoria tem esse papel de ir assentando para o cliente o que você está entregando ali para ele. Não é só o clipping, o link da matéria ou o print da matéria. É muito mais do que isso. Sensacional, hein, cara? Espetacular. Que aula, hein? Aula. Aula. A gente vai deixar aqui junto do nosso episódio, né? Os links de rede social, telefone, meios de contato. Nosso contato, nossa assessoria de imprensa aí, se alguém quiser, né? Nos convidar para palestras. Não sei isso. se você sabe,
Mas agora nós temos uma assessoria de imprensa, né? Temos? É, né? Com certeza. A gente só precisa acertar Só depois, precisa né? acertar. Não, já tá pergunta. certo. Aí, ó. Já tá certo. Top. Sensacional, muito bom. Tami, brigadaço aí por ter Ai, vindo eu que fazer esse adorei. bate-papo com a gente, Demais, né? foi demais mesmo. Foi uma grande aula. E de verdade, eu vou falar por mim. Eu não sabia nem a metade do que uma assessoria de imprensa podia fazer por uma empresa. Tá bom? Gente, eu que agradeço a oportunidade. Eu gosto sempre muito de falar, porque eu falo que uma das minhas missões é trazer assessoria aí para os holofotes, porque o nosso mercado ainda, dentro da estratégia de marketing, às vezes só nos procuram no momento de crise. Então eu falo, eu ainda sonho com um dia que eu vou ver um evento de marketing, de tecnologia, e que vai ter ali um painel falando de assessoria de imprensa. A gente vai chegar lá. A gente vai Isso chegar pode lá. estar mais breve do que você Ó, imagina. né? Pois é, Não é verdade? é a minha Sim. grande vontade, ter um palestrante, ter um painel, enfim, porque é um mercado, é um nicho, né, uma ferramenta de comunicação muito potente e que pode entregar, assim, o melhor para as marcas, unida a todas as outras frentes. Então, quero agradecer vocês pela oportunidade, contem comigo sempre, foi muito bom bater esse papo aqui com Obrigado, vocês. viu? De verdade. Obrigado pelo presente de estar aqui nos dando essa imensa aula, né? Com certeza. Turma, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham curtido, gostado. Nós esperamos, né, os seus comentários, as interações aí dentro do nosso episódio, dos nossos recortes também, que vão ser publicados, né, e tudo mais. E caso você ainda não nos segue, lembre-se, né, tanto no YouTube, Spotify, Instagram, TikTok, Orkut. Orkut. Volta. É isso aí. E nos vemos no próximo. Pode não. Deve.